Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração ao amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Peço-me ao Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, com tua vontade libertas meu ser, com calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Amém. Fernanda, pode fazer a oração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia aqui, meu Deus, obrigado por todos que estão na tua casa, meu Deus, peço que a gente tenha um culto abençoado, que todos aqui estejam com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Pai, para engrandecer o teu nome, peço que o louvor chegue como um cheiro suave ao Senhor, meu Deus, e que a gente tenha comunhão, tenha um momento agradável ao Senhor aqui, Pai. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer,
conhecer a sua voz. Ao Senhor e contigo de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar ordem em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
ou nada, pega ou larga de vez. Quem lançar a mão arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Quando for demais o fardo em quem descansar, Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de novos compromissos de seguir seus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Quem lançar a mão arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Quando for demais o fardo em quem descansar, Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de todos os compromissos de seguir seus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Nos preparando para a mensagem dessa noite. Deus é fiel para cumprir todos os planos que Ele determinou. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a
pastor Ismael que ministre a mensagem dessa noite. Então, hoje aconteceu um êxodo, parece, né? Mas estamos reunidos em família, com a graça de Deus, né? E quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Atos 4, 32. Bem fácil de achar, né? E é bem conhecido, nós cantamos esse texto diversas vezes, né, aqui na igreja. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos agora o discernimento que procede do Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Havia na igreja primitiva uma coisa que muitas vezes nós sonhamos hoje em dia, né? No versículo 32 diz que daquela multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Isto é, eles estavam profundamente ligados de mente e de espírito no propósito de Deus, na palavra de Deus, na comunhão do Senhor. Tanto que até as coisas que eles possuíam, eles não achavam que era deles, mas era da comunidade, porque o que eles tinham para abençoar as famílias, para abençoar os outros, né? Era uma comunidade, então, que vivia uma fé comum, uma unidade perfeita, mesmo sendo humanos, ainda não tinham sido glorificados, mas estavam vivendo de uma forma que sonhamos, né, quando pensamos em termos de unidade no meio do povo de Deus.
Será que é fácil ter uma só mente? Que diz assim, da multidão dos que creram, era uma mente, né? Uma era a mente e um coração. Será que é fácil? Jesus até lhe disse assim, que se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que quiserem e pedirem ao Senhor, será feito. Mas será que é fácil duas pessoas concordarem? Porque isso tem sido banalizado, dizendo assim, olha, vem Israel, ore comigo e concorde comigo em oração. Não foi isso que Jesus disse. Jesus, ele falou que as pessoas deveriam concordar. Isso é uma intimidade tão profunda em termos de propósito, de emoções, de sentimentos, de colocar a questão diante de Deus. Não é só dizerem a mesma coisa, às vezes da boca para fora, mas estarem unidas, de fato. Há um poder nisso, né? Na concordância, na unidade, uma só mente e um só coração. Foi assim que começou a igreja, né? Mas a questão de ter uma só mente, ela é muito complicada, sabe por quê? Porque como que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos com o corpo, com a tonalidade da voz, nós nos comunicamos com as regras de pausas, né? Tão importante quanto as palavras são as pausas também que damos, né? Tanto que hoje tem um jeito adolescente de ser, que é ouvir mensagem na velocidade 2, né? Então pega, porque ignora a pausa, ignora a entonação de voz, e tudo parece a mesma coisa. Então, eu não consigo entender na velocidade 2, por quê? Porque falta pausa, falta vírgula, falta entonação. E esses dias eu estava percebendo com alguns adolescentes que, de tanto ouvir na velocidade 2 as mensagens de áudio, eles estavam falando na velocidade 2, né? Então, a mente da gente, a comunicação nossa, ela é extremamente complexa. Por quê? Porque quando nós falamos também, nós deixamos um espaço para que aquilo que dizemos seja completado pelas nossas peculiaridades, pelas nossas idiosincrasias, né? O Mateus, vou dar um exemplo aqui, vamos ver se eu consigo colocar em exemplo isso que eu estou querendo dizer, né? O Mateus gosta de uma determinada camisa, e ele, quando vai para uma festa ou para algum lugar, ele procura aquela camisa para colocar, né? E lá um belo dia, a Fernanda está lá cozinhando e o Mateus aparece ali na sala com aquela camisa. Ele ainda não falou nada. E o que a Fernanda vai dizer para ele? Vai dizer assim, aonde que você vai? E na mente da Fernanda o que tem? Que ele vai para uma festa. E que ele não avisou ela. Que ele vai para algum lugar importante. Porque ele colocou aquela camisa. O que significa isso? Significa que aquilo que não foi dito foi preenchido pelas percepções da Fernanda. E daí o Mateus olha para a Fernanda e diz assim, não, eu simplesmente gosto dessa camisa, eu vou assistir um filme. E como você vai estar ao meu lado, nós vamos assistir juntos, tomando um café. Os irmãos percebem que a informação que a Fernanda preencheu na sua percepção, naquele momento equivocada, mas baseada nas suas experiências anteriores, está errada. Então os irmãos entendem como é difícil ter uma só mente, porque você diz uma coisa, seja com uma atitude, seja com uma palavra, seja com um comportamento, e outro
preenche todo o espaço e crê que aquilo é verdade. Vamos pensar ainda que o Mateus colocou aquela camisa e ele foi comprar pão. Só que ele não deu tchau para a Fernanda está lá na cozinha, né? E ela viu ele passando com aquela camisa e desceu sem falar nada. O que ela vai imaginar? Aonde que ele foi? A última coisa que vai passar pela cabeça dela é o quê? Que ele foi na panificadora ali perto trazer pão para ela. Os irmãos estão entendendo como a mente da gente é complexa? Como a mente é difícil? E os irmãos imaginem o pregador. O pregador, a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo, qual capítulo que é mesmo? Capítulo 3. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isto é, não seja mestre, porque você vai usar o quê? A palavra. Uma vez, o irmão Adeflores, lá nos idos, há mais de 30 anos atrás, ele nem deve estar vivo ainda, ele chegou para mim e falou assim: seminarista Ismael, eu não sei o que eu faço com as minhas filhas adolescentes, que estavam na igreja. E eu falei assim: talvez o irmão tenha que usar de mais disciplina com as suas filhas. Foi só o que eu disse. Ele preencheu o espaço. E daí entra o que ele entende por disciplina. E os irmãos sabem o que ele entendia por disciplina? Surra. Ele chegou em casa, pegou um cabo de vassoura e bateu nas suas filhas adolescentes. E depois disse o quê? O seminarista Ismael foi quem disse para eu fazer isso. Pergunta aos irmãos: eu disse isso? Porque disciplina nos meus lábios significava uma coisa, e na mente do irmão Adeflores significava outra coisa. Então, os irmãos entendem o que está escrito lá em Atos? Da multidão dos que creram, era o quê? Uma mente. É fácil manter isso? Por quê? Porque nem sempre os preenchimentos, e essa palavra aqui é importante, preenchimento, que são os vácuos, as pausas e a compreensão do significado das palavras, são preenchidos de forma correta. Mas tudo isso começou aonde? Começou, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 11. Aqui, isso mesmo. Diz assim: o que acontecia lá na Torre de Babel? Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Havia uma unidade de pensamento. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Parece que eles soltam o cachorro bem na hora da mensagem sempre, né? Não sei se na hora do louvor estava assim também. Mas olha bem, havia uma só língua. Daí o que eles fizeram com isso? No versículo 3, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre
que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve não haverá nada que não consigam fazer, né? E daí o que Deus fez? Disse Deus na Trindade, né? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O que aconteceu aqui? Havia uma unidade de pensamento de homens ímpios, e eles tinham a capacidade tal de que não haveria nada que eles intentassem fazer que eles não conseguissem, porque havia unidade. Mas quando a unidade está ligada ao pensamento do ímpio, Deus olhou assim: opa, aí não. E Deus confundiu as línguas. A gente tem que entender que língua não é esse órgão pequeno que nós temos aqui. Línguas são as capacidades neurais, são os encontros sinápticos, resultantes das nossas experiências e dos nossos estímulos, que acabam se traduzindo em palavras que saem pela nossa boca, e a língua é apenas um instrumento. E Deus falou: olha, há uma só língua, isto é, eles estão pensando da mesma maneira, eles estão construindo a sua mentalidade do mesmo jeito, eles estão com esse projeto, e o projeto deles era uma existência sem Deus. E Deus fala: vamos confundir as línguas, porque confundindo as línguas também impediria que o homem construísse coisas para a sua própria destruição, né? Mas quando se fala do homem regenerado, e se diz lá em Atos, no capítulo 4, que havia uma só mente, significa que Deus tinha dado àquele povo a mente de Cristo, e através da mente de Cristo, o propósito de Cristo, a palavra de Cristo, a revelação de Cristo, deveria ser proclamada por aquela igreja nascente, aquele povo que estava surgindo. Foi um começo tremendo, né? Mas vamos ver o que aconteceu já nesse começo, Atos capítulo 4. O que diz lá? É o texto que nós acabamos de ler, né? Diz que havia uma só mente e um só coração. Eles tinham tanta unidade que eles não consideravam que nada era deles mesmo, mas era do grupo, né? E daí teve um cara chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade, entregou, colocou aos pés dos apóstolos, e daí, logo em seguida, uma mente dissonante, que está no capítulo 5, tentou imitar Barnabé. Diz a palavra de Deus: um homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Imitou, né, o Barnabé. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Houve uma atitude de Barnabé. Barnabé vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam uma propriedade e colocaram aos pés dos apóstolos. Qual a diferença entre os dois? O preenchimento. Quando Ananias viu que Barnabé fez isso, ele pensou: olha quanto prestígio, como ele está sendo bem visto pelo povo, como ele está sendo elogiado, eu vou fazer o mesmo. Ele foi lá, vendeu, mas eu não vou entregar tudo, vou entregar só uma parte e fingir que entreguei tudo. E mesmo tendo a mesma atitude exteriormente, mesmo tendo vendido e colocado algo provavelmente também significativo aos pés dos apóstolos, os dois, seja Ananias, seja Barnabé, preencheram aquele espaço que a mente humana preenche
de forma totalmente diferente. A ação era a mesma, a atitude era a mesma, só que a mente e o coração era diferente. Um estava demonstrando devoção, adoração, entrega, amor ao próximo. E o outro estava querendo prestígio aos pés dos apóstolos. E aí a gente aprende que nós podemos ser muito parecidos nas ações, mas podemos estar num abismo de diferença nas intenções e nos propósitos e nas atitudes mais profundas do coração. Alguém olhando de fora ia dizer: bravo! Para o Barnabé, e olharia o Ananias e sua esposa e diria: bravo! Era a mesma coisa. Só que havia um abismo nas atitudes que pareciam ser semelhantes. Os irmãos estão percebendo? A mente da gente, como que funciona, e como que as interpretações, elas são as excrescências do interior e do coração. E Jesus falou que se o teu coração for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se o teu coração for bom, todo o teu corpo terá luz. E quando fala isso, fala dos teus olhos, né? Se os teus olhos forem bons. Porque você pode ver a mesma coisa, e é o teu coração que vai trazer a interpretação daquilo. Sabe por quê? Porque ou você tem sotaque de crente, ou você tem sotaque de incrédulo. Os irmãos sabiam que tem na Bíblia a descrição de milhares de pessoas que morreram por causa do sotaque? Evidentemente que não era só o sotaque, mas era algo mais interior, lá do coração. Lembram? Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 12. Juízes capítulo 12. Todos aqui conhecem a história de Jefté, né? Lembram? Jefté, filho de uma prostituta. Gileade, o pai de Jefté, pulou a cerca, teve um filho com uma prostituta, trouxe o filho para morar com os irmãos. Num dado momento os irmãos o expulsaram. Ele foi viver com homens ímpios, criou um exército. Daí, quando o povo estava em apuro, correu até ele, Jefté, e disse: socorre-nos. E Jefté, então, encurtando a história, libertou o povo das garras dos amonitas e venceu a batalha. Certo? Lembram da história, né? Só que aconteceu um fato nessa história, de um grupo que ficou indignado com a vitória de Jefté. Capítulo 12 de Juízes, vamos ler, diz assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Sabe o que é isso? Jefté foi lutar com os amonitas, e a tribo de Efraim ficou indignada. Por quê? Porque eles disseram: ele teve uma grande vitória, ele venceu um povo poderoso, por que ele não nos chamou para nós também participarmos da batalha e lutarmos com ele? Ele nos desprezou. É o preenchimento do espaço vazio. Sabe o que aconteceu de fato? Jefté tinha uma batalha para ser vencida contra os amonitas, e Jefté
foi. E o povo de Efraim pensa, mas por que ele não nos chamou? Sabe quando a pessoa considera que o seu entendimento é superior ao dos outros? Por que ele quis ir sozinho? Por que ele nos desprezou? Daí no versículo 2, Jefté responde. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando ouvi que vocês não me ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Sabe por quê? Porque o fato deles não terem sido convidados para a batalha fez com que eles preenchessem esse espaço do não convite com uma série de conjecturas. Fomos desprezados, não fomos valorizados, ele não nos convidou porque nos odeia, ele não... Entende? Agora me diga uma coisa, será que é só os efraimitas que fazem isso? Sabe que o maior perigo que existe na vida são os espaços vazios, onde a gente tem que preencher com as nossas ideias. Posso dar um exemplo da Marilda? A Marilda, esses dias, a filha dela, a neta dela, o genro dela, estavam lá na casa da frente dela, e eles tinham que ir embora para Pato Branco. E daí, na hora de ir embora, de pegar o carro, o que aconteceu? A Bárbara veio, abraçou a Marilda, deu um beijo nela, né? Desejou Feliz Natal, né? E daí veio a Elis, abraçou a Marilda, deu um beijo nela, desejou Feliz Natal. E o Norton entrou no carro e foi embora. Daí a mente da Marilda teve que preencher os espaços, né? O que será que aconteceu? O que será que houve? Tem espaço para construir muitas coisas ou não? Tem? E daí a Marilda lembrou de um pregador que um dia disse assim, que o espaço que o diabo mais trabalha são os espaços vazios que a gente não preencheu. Aquilo que está no escuro é o lugar próprio para o diabo trabalhar. Tanto que às vezes o pessoal me acha muito chato, quando alguém fala uma coisa eu não entendi, eu pergunto, o que você disse? Por quê? Porque se deixar o espaço vazio, é propício. Daí, como a Marilda lembrou desse pregador, que por acaso sou eu mesmo, ela pegou e ela mandou uma mensagem para a filha dela. E disse, Bárbara, o que houve? Você se despediu de mim, me deu um beijo, desejou Feliz Natal. A Elis, mas o Norton entrou no carro e simplesmente foi embora. O que aconteceu? O Norton, sabendo disso, mandou um texto pedindo desculpas e dizendo que ele tem o trabalho dele e a mente dele envolvida em tantas coisas que ele está muito desligado, que ele não teve intenção nenhuma, pediu desculpas e reafirmou os laços de amor. Muito estranho, porque o Norton jamais faria isso, né? Mas os irmãos estão vendo o que é espaço vazio? Espaço vazio, por isso que é correto, você liga e pergunta. Está algo acontecendo. Por quê? Existe até um ditado que diz assim, eu não sou responsável pelas suas conclusões a respeito daquilo que eu falo, eu sou apenas responsável por aquilo que eu digo, porque as interpretações são livres, e cada um que ouve, imagina uma coisa diferente. E esse povo de Efraim
Por causa disso, sabe o que eles fizeram? Vamos ver ali no versículo 4. Quando eles foram ameaçados pelos efraimitas, Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Efraim, que é esse povo que preencheu o espaço, ficou bravo porque não foi convidado para a batalha. Eles resolveram atravessar o Jordão para eliminar o povo de Jefté. Só que o povo de Jefté se armou, estava com o Senhor, e o povo de Jefté derrotou os efraimitas, que se tornaram inimigos. Só que daí os efraimitas tinham que atravessar o Jordão de novo para voltar para sua terra. Não é isso? O que Jefté fez? Jefté colocou homens no val, que é a parte rasa do Jordão, por onde eles poderiam atravessar a pé, e ele propôs um teste. Vamos ver ali no versículo, vamos ler a partir do versículo 5. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é de Efraim? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Quando eles fugiam e queriam voltar para sua tribo do outro lado do Jordão, os homens de Jefté olhavam: para aí, uma blitz. Você é aquele que nos perseguiu? É desse exército? Não, eu faço parte de outras tribos. Tá, então vamos fazer o teste. Diga Shibolete. E a tribo de Efraim dizia, sabe o quê? Sibolete. Ela não conseguia pronunciar o Shi. No hebraico é interessante, que tem toda a palavra, né, em hebraico, e tem no início da palavra uma marcação massorética, que é um ponto, que ou está no comecinho da letra ou está no finalzinho da letra. E a única coisa que mudava era esse ponto, de Sibolete para Shibolete. E aquele povo de Efraim, povo de Deus, fazia parte das 12 tribos de Israel. Era um povo que tinha um sotaque diferente. E por isso morreram quantos? 42, né? É isso? 42.000. Porque não conseguiam dizer uma palavra. Sibolete, eles diziam em vez de Shibolete. Efraim, quem que deu origem à tribo de Efraim? Alguém se lembra? José casou-se com uma egípcia e teve 2 filhos, Efraim e Manassés, nome de 2 tribos. A tribo de Efraim nunca conseguiu desvencilhar-se totalmente da cultura egípcia. E embora a língua judaica fosse sagrada, ou muito considerada pelos judeus,
eles mantinham uma relação ainda com a língua egípcia. E o sotaque permanecia até aqueles dias. Eles pareciam do mesmo povo, mas eles tinham algo diferente neles. Esse sotaque indicava que a mente deles ainda estava configurada nas experiências de todo o povo no meio dos egípcios. Uma aplicação disso que eu considero importante e que acontece hoje em dia, eu tenho falado algumas vezes sobre isso, que às vezes você vai conversar com um crente e você pergunta para o crente: você pode falar chibolete? E o crente fala cibolete. E daí você percebe o quê? Que tem algo estranho na cultura, no coração, na mente, nas configurações neurais daquele indivíduo. Porque a sua postura não é a postura que traz os cacuetes do povo de Deus. É como Ananias e Safira, que agiam como agiu Barnabé, mas eram na mente, não renovada, totalmente diferentes. O povo de Deus tem que dizer o quê? Chibolete. E às vezes eu estou conversando com pessoas e eu penso assim, mas não é possível. O que tem com essa mente? Né? É uma mente cheia de trupicões e escorregões no raciocínio. Eu não consigo identificar a mente de Cristo. E se eu fizer o teste, vai ser cibolete, não chibolete. Porque não é da mesma família da mente renovada. Se a gente for lá para Atos, no capítulo 4, nós vemos ali um ideal que infelizmente caiu no esquecimento, porque diz assim no versículo 32 de Atos 4, da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Só que logo no capítulo seguinte aparece Ananias e Safira, comportamento aparentemente igual, mente diferente. Se a gente for um pouquinho mais para frente, no capítulo 6 de Atos, o que diz ali? Capítulo 6 de Atos. Se lá no capítulo 4, ninguém achava que as coisas eram deles, mas eles tinham tudo em comum, a ponto de pessoas venderem as suas propriedades para abençoar os pobres. No capítulo 6 diz o quê? Que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Os irmãos estão vendo? Eram todos discípulos, só que alguns eram de fala grega, outros eram de fala hebraica. E começou a acontecer o quê? Uma só mente? Um coração? Não. Começou o queixume. As viúvas helênicas são desprezadas, porque vocês estão privilegiando as viúvas de língua hebraica. Quando diz aqui os judeus de fala grega, são judeus que cresceram no mundo grego. E os judeus que não cresceram no mundo grego. Mas ali já houve uma divisão de pensamento, a tal ponto que os apóstolos disseram: não é bom que a gente largue a palavra e a oração para ficarmos aí discutindo com vocês como que se servem as mesas, porque
uma contenda, porque uns achavam que eram menos privilegiados do que os outros. E daí são levantados 7 diáconos para que pudessem então servir as mesas, porque as mentes se dividiram. E o espaço em branco, lembra aquele espaço que eu falei? Os judeus de língua grega começaram a imaginar que eles estavam sendo desprezados e suas viúvas desprezadas, e que as viúvas de fala hebraica estavam sendo privilegiadas. E nesse espaço é que Satanás estava trabalhando na divisão da igreja. E os apóstolos disseram: vamos resolver isso. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, vão resolver essa questão. E até hoje nas igrejas nós temos os diáconos. Por quê? Porque as mentes vazias vão promover contenda e perturbação. E aqueles que têm a mente de Cristo estarão ali para promover a conciliação e a transformação. A partir daí muitas mentes se dividiram, né? Eu vou dar só mais um exemplo. Lembra quando Saulo se converteu? Barnabé pegou Saulo recém-convertido, Paulo, e levou para os apóstolos, né? E o que tinha na mente dos apóstolos? Eles preencheram um espaço em branco. Israel, me ajude, você pregou sobre isso esses dias. O que os apóstolos preencheram e que não era verdade? Porque era um espaço em branco, espaço das conclusões de alguém que preenche a história, preenche a narrativa, sem ter conhecimento real do que estava acontecendo. Estavam trazendo um perseguidor. Eles disseram: esse cara está querendo enganar a gente, vamos preencher aqui, né? Espaço vazio. Está trazendo aqui o perseguidor, está trazendo o cara que matava, está trazendo o cara aqui que vai nos destruir, está trazendo aqui o cara que vai nos delatar, está trazendo aqui o cara que vai trazer prejuízo para a igreja. Esse é o espaço vazio preenchido na mente de quem não conhece a história, de fato, interiormente, aquilo que aconteceu, da conversão a caminho de Damasco. Paulo, quando foi aos apóstolos, foi rejeitado. Por quê? Porque na mente dos apóstolos havia um preenchimento equivocado a respeito da história daquele homem, que deveria ter sido recebido de braços abertos, com alegria e com glórias a Deus. Mas é o tal do espaço vazio, né? Que você preenche conforme o seu próprio coração. E quando você preenche, você usa a língua. Porque a língua é simplesmente um instrumento que vai pegar aqui as nossas conexões neurais e vai decodificar para falar aos outros. Então, finalmente, nós vamos abrir lá em Tiago. No capítulo 3, a partir do versículo 3. Olha que a língua é uma desgraça, né? Vamos ver o que está escrito ali, ó. 3:3. O texto todo é sobre a língua, mas não entendam a língua só como um instrumento físico, mas é um instrumento que decodifica o que está lá nos neurônios, na mente, no coração. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também o exemplo dos navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Olha aí que a língua faz, se vangloriar, né, de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua
comparado a uma fagulha, né? Assim também a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. A língua, a mente, quando preenche espaços que não foram ditos, entre uma pausa e outra, ela é incendiada pelo inferno, conforme diz ali. Diz o versículo 7: toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. No versículo 15 diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, porém é demoníaca. Porque é resultado daquilo que está no coração da pessoa. Eu creio que nós estamos na época em pesarmos se o nosso sotaque, que sotaque é resultado das conexões neurais, das experiências pregressas, da história de vida, que o nosso sotaque não seja cibolete, mas que a nossa palavra seja a palavra procedente da mente de Cristo, que nós tenhamos o chibolete nos lábios, demonstrando assim que somos povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, sabemos que todos nós somos falhos, sabemos que nós estamos num mundo contraditório, difícil, que passa por transformações linguísticas profundas que afetam a própria forma do raciocínio humano. Mas, Senhor, lembramos que a Tua palavra diz que o Senhor nos concedeu a mente de Cristo, e que nós podemos ter a nossa mente transformada, renovada pelo estudo da Tua palavra. Que quando estamos firmados na Tua palavra, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor pela renovação do nosso entendimento. Esteja então nos abençoando, que a Tua palavra continue ecoando no nosso coração. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Logo na sequência, convido o pastor para ministrar a bênção apostólica.
sábado que vem, sábado não, domingo, né? Temos a nossa confraternização, último culto do ano, para que domingo seja um dia bem sucedido, a cantata bonita de Natal, bem preparada. E vamos orar, né, por esse evento e orar pelo próximo ano, para que Deus esteja nos abençoando. Então, o último culto do ano, domingo. Durante a semana, as atividades normais, culto de oração, né, ensaio, todas as coisas normais. E vamos ficar em pé, então, vamos orar ao Senhor. Senhor, colocamos, ó Deus, este culto diante do Teu altar, como cheiro agradável a Ti, como diz a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada um dos irmãos aqui presentes, sobre aqueles que não puderam vir também, que o Senhor estenda a Sua mão graciosa e abençoe, ó Deus. Esteja agora nos protegendo também no retorno, Senhor, aos nossos lares. E pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada e protegida por Ti. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. A bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Que Deus abençoe.